tatame sem alunos. Um salão sem clientes. Uma malharia com máquinas paradas. E quando veio essa questão da paralisação, né, dessa parada, a primeira coisa que nós nos reunimos, né, e chegamos à conclusão que a primeira coisa que nós teríamos que fazer era não desempregar. Nós entramos no quadro do governo de 30, 70, e estamos trabalhando com um grupo muito seleto, muito pequeno, na confecção de máscaras. O baque da crise provocada pelo novo coronavírus, com certeza, foi grande para micros e pequenos empresários. Há 31 anos na indústria têxtil, o Simval, conhecido por Pinguim, se viu de uma hora para outra operando com 10% de um efetivo de mais de 500 colaboradores. O João, proprietário de salão de beleza, foi obrigado a demitir a única funcionária de carteira assinada. Já o Fernando havia acabado de ampliar sua escola de artes marciais, quando em março veio o decreto que manteve funcionando apenas atividades essenciais. A gente abriu aqui, foi dando certo, aos poucos a gente foi crescendo e eu tive a ideia de ampliar mais ainda, para poder também abranger outras modalidades, como judô, krav maga, muay thai, e preencher todos os horários. E aí a gente teve essa ideia e no final do ano a gente começou a investir lá embaixo, e aí a gente abriu, comecinho de março, em uma semana que a gente abriu, teve que fechar, então foi um baque bem grande. O mestre, ou melhor, o sensei e sua equipe tiveram que reinventar o curso. 7, 8, de lado, Matheus, 9, 10. Agora é uma contagem, vai e volta. 2 vezes por semana é um arrasta-arrasta de móvel na sala. Com um computador e uma boa internet, os alunos seguem exercitando corpo e mente na quarentena. Na primeira semana eu mandava vídeos para os alunos, para poder eles fazerem em casa. Aí eu senti que os alunos talvez não estavam fazendo, e aí era a minha preocupação, deles ficarem totalmente parados, e a gente teve a ideia de fazer 2 vezes na semana aula online, além dos vídeos. E aí os 3 professores de karatê, a gente está dando aula junto, tanto eu quanto a sensei Carol e a sensei Juliana, a gente dá aula junto, um passa o exercício, os outros 2 ficam olhando, com maior atenção. Com uma planta de 10.000 metros quadrados só na fábrica de Juiz de Fora, Pinguim parou a fabricação de roupas íntimas, antes vendidas para todo o Brasil e exterior. As máscaras de uso obrigatório passaram a ser o novo carro-chefe da malharia. Em 4 semanas, 400.000 máscaras foram produzidas. Se a gente não podia rodar a empresa para faturar, né, porque o país estava parado, o lojista fechou as portas e tal, então nós resolvemos não parar, doando a nossa mão de obra para quem precisava, aonde que o Rotary Club ele estava criando uma ação solidária de produção de equipamentos de segurança, de macacões para os profissionais da saúde. Então foi onde que nós disponibilizamos o nosso corte, porque ao entender como é que eles estavam produzindo, eles estavam com problema de cortar, né? Então nós cortamos mais de 6.000 conjuntos, cortamos mais de 40.000 máscaras de proteção. A questão das máscaras, né, ela veio em função disso, em função dessa ação voluntária. O industrial está preocupado com a economia, mas também com a propagação da doença. Nós fizemos doações para a Polícia Federal, nós fizemos doações para alguns setores da Prefeitura, nós doamos para o sistema de agentes prisionais, né? Aqui na comunidade também, bem no início da pandemia, onde que chegou-se à conclusão que para diminuir a curva, tinha-se que usar máscara, então nós fizemos um trabalho na nossa comunidade aqui no bairro. Se a situação está difícil para o Fernando e para o Pinguim,
Imagine para quem vive da fidelidade de uma clientela que busca bem-estar e beleza. Antes espaços descontraídos de convivência, os salões tiveram que literalmente fechar as portas. O João e sua equipe até tentaram levar os serviços para as casas dos clientes, mas esbarraram no mesmo problema, o isolamento social. Quando você vai numa casa e vai na outra, você tem que tomar os mesmos cuidados e ainda assim corremos risco e as pessoas correm risco. Então, por que não ter esses cuidados, mas dentro da estrutura? Os cuidados serão muito melhores, muito mais arrumadinhos, cada coisa no seu lugar. Eu não tenho como levar na casa de uma cliente um aparato de ferramentas, inclusive com galões de álcool, disso ou de aquilo, né? Então, no local eu acho que o atendimento seria melhor, sim. O proprietário não nega a angústia de não saber o dia de amanhã. Se há muito tempo atrás alguém me perguntasse ou me dissesse que vai chegar um dia que vocês vão ter que ficar obrigados por decreto de ficar fechados 15 dias, 10 dias, eu não acreditaria. No entanto, passaram-se 15, 20, 30, 60 e nós estamos indo já para 70 dias de portas fechadas. São 70 dias onde cabeleireiros não podem trabalhar, manicures, depiladoras, esteticistas, massoterapeuta, maquiadora, são profissionais liberais, são profissionais autônomos, no sentido de que produzem para ter o seu ganho. Ou seja, não havendo produtividade, não trabalhando, não são assalariados, não existe um governo que vai garantir essa renda destas pessoas. O Salão do João funciona num espaço de 2 lojas com sobrelojas. De acordo com ele, o negócio já teria sido encerrado caso não tivesse reduzido alguns gastos. As proprietárias foram muito conscientes e reduziram o aluguel para esse período, felizmente. Em relação aos profissionais que executam serviços, eles estão dentro das normas, que isso é a nível Brasil, que são normas de parceria entre salão parceiro e profissional parceiro. Desta forma, não tem um vínculo empregatício, porém, o profissional, ao trabalhar no salão, ele paga parte do seu trabalho como uma comissão por usar o espaço. Então, ele não tem valor fixo, nem a receber, nem a pagar. Ele tem essa remuneração de acordo com a produtividade. Se houver produtividade, não havendo, não há essa despesa. Esses profissionais estão conosco, teoricamente, porém, portas fechadas, na verdade, não estão, digamos assim, sem renda. Com a adesão de Juiz de Fora ao programa do Estado Minas Consciente, alguns estabelecimentos que antes, pelo decreto municipal, não podiam funcionar, agora já se encontram abertos. O plano estadual divide as atividades econômicas em ondas, definidas de acordo com o grau de risco de propagação da doença. Os salões de beleza, de acordo com o governo do estado, estão na onda vermelha, por isso não podem funcionar. Mas João questiona os critérios. Mas é necessário para a sociedade o boteco aberto, com todo respeito? Por que os salões de beleza, então, por que a manicure, ela hoje está obrigada a aprender a viver e administrar uma família com R$600, a massoterapeuta, o cabeleireiro e todos esses profissionais? Por que ainda não pode reabrir? Em nota, a Secretaria de Ordenamento Urbano de Juiz de Fora explicou que os bares, de acordo com as diretrizes do governo de Minas, estão na onda verde, por serem do ramo de alimentação. Sendo assim, a Prefeitura estabeleceu regras, como ficar aberto ao público somente até às 7 da noite, ter espaçamento de 2 metros entre as mesas e cumprir as regras de higienização. A gente tem trabalhado para atender o decreto, mas é sempre bom lembrar, nós trabalhamos à ponta. Realmente nós não temos como alterar ou propor alteração do Plano Minas Consciente, embora haja um entendimento, né, de que realmente não abrir salão de beleza e às vezes abrir bares possa gerar algum tipo de questionamento e dúvidas quanto ao Plano Minas Consciente. Decretos à parte, fato é que os 3 empresários estão sem dúvida preocupados com os rumos da economia, mas procuram se manter racionais. Então, na verdade, tem pessoas passando necessidade em casa já, né? Então, assim, medir isso financeiramente é muito difícil. Mas eu acho que o brasileiro é um povo muito forte, muito caloroso e, do jeito que eu estou vendo, a sinergia da classe, né, empresarial, o funcionário entendendo, né, que as coisas irão mudar depois dessa pandemia. Então, assim, eu tenho certeza que a retomada ela não vai ser difícil. É necessário voltar
o comércio precisa, as pessoas precisam, o ser humano precisa viver. A gente não precisa apenas de um supermercado aberto para você ter alimentação, você precisa de vários outros serviços. Mas o brasileiro é muito inteligente, ele trabalha, é trabalhador, o povo é muito caloroso. Então, assim, para quem acredita em pessoas, eu não vejo assim, grandes desastres ao longo aí dessa retomada, né? O Fernando pretende também manter o curso à distância, mesmo quando tudo voltar ao normal. Ou melhor, ao novo normal. Às vezes mora longe, Matias, Bicas, e que não tem oportunidade de vir aqui, a gente está oferecendo esses alunos para entrar agora, para a gente dar essa aula online, que é o momento também deles poderem participar. A gente ganhou 2 alunos novos. Perdemos 30%, 40% e ganhamos 2 alunos, mas tá bom.